Fala galera, agora nós vamos falar sobre pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, galera, ele tanto pode substituir um substantivo, como também acompanhar. E aí vai caracterizar a função substantivo e adjetivo, ok? Posso tanto ter um pronome substantivo, que é aquele que substitui o substantivo, ou um pronome indefinido adjetivo, aquele que acompanha o substantivo, ok? Então é bem fácil e simples de diferenciar. Se estiver o pronome indefinido estiver seguido de adjetivo, se estiver seguido de substantivo, é um pronome indefinido adjetivo, porque a função do adjetivo é o quê? Acompanhar, qualificar, caracterizar o substantivo. Se ele estiver substituindo, ou seja, depois dele não houver nenhum substantivo, ele é um pronome indefinido substantivo, porque ele está substituindo, ok? E aí, indefinido porque ele vai dar uma ideia vaga. Ele vai dar uma ideia vaga em relação à pessoa, em relação à quantidade, sempre vai dar uma ideia vaga. Por isso que ele sempre está se referindo à terceira pessoa, ok? Terceira pessoa, ok? Por quê? Quem é a terceira pessoa, gente? Ele, eles. Quem são ele e eles? Não sei, não tem como saber. Por isso que é indefinido. Então, tanto pode se referir a pessoa ou coisa, indicando quantidade indefinida, algo em aberto, tá? Aí, alguns exemplos aqui, ó, tá? São alguns exemplos que eu coloquei aqui, não dá para colocar todos, porque são bastantes, mas o importante é você ter em mente para que eles servem, tá? Substantivos, algo, alguém, nada, ninguém, quem, tudo. Okay? Esse cara aqui, ó, fica de olho nele. Por quê? Esse quem, ele também pode ser pronome relativo, ok? E aí, como é que eu vou saber diferenciar? Bem simples. Por quê? O pronome relativo, quem, ele pode ser substituído por outro pronome relativo. Então, se você conseguir substituir este quem por outro pronome relativo e manter o significado, manter a coesão tranquila, é um pronome relativo. Se você não conseguir fazer essa substituição, é um pronome indefinido, ok? Quem, tudo, e aí adjetivo, cada, certo, certa e assim vai. Alguns exemplos aqui, ó. Algo incomoda? Algo é um pronome indefinido. Por quê? Que algo é esse? Não sei, está indefinido ainda pelo meu contexto. Talvez depois seja definido pela fala de alguém, mas no meu contexto ali ainda está indefinido, ok? E perceba, após ele, aqui ó, ele não está acompanhando nenhum substantivo, por quê? Ele está substituindo o próprio substantivo. Se eu fosse responder essa pergunta, ó, algo incomoda, colocaria, por exemplo, o sistema. O sistema me incomoda. Aqui um exemplo. Esse é o sistema, é o que me incomoda. Então agora eu sei que esse algo está se referindo ao sistema, ok? Ao sistema, tá bom? Então aqui ó, pronome indefinido, porque ainda está indefinido no meu contexto. Através da resposta eu consigo saber que algo é esse, somente através da resposta. Adjetivo vai estar acompanhando um substantivo. Ó. Cada povo tem seus costumes. Então aqui ó, povo, né? Cada povo é o meu pronome indefinido. Que povo é esse? Não sei. É indefinido, ok? E ele está acompanhando o substantivo. Então, pronome indefinido adjetivo, porque está acompanhando o substantivo, ok? Aí outros exemplos aqui de pronomes indefinidos. Algum, alguns, alguma, algumas, bastante, bastantes, demais, mais, menos, outro, outra, outros, outras, pouco, pouco, e assim vai, galera. Tudo que estiver, te dá uma ideia de indefinido. Aí o exemplo aqui, ó. Poucos vieram para o passeio. Poucos vieram. Que poucos? Quem são esses poucos? Não sei. Pronome indefinido. E uma coisa que eu quero te passar é que ele se refere aqui, ó, como eu já falei, à terceira pessoa. Então, o verbo ele tem que estar na terceira pessoa, tem que estar conjugado na terceira pessoa. Aqui, ó, está no plural. Então, é a terceira pessoa do plural. Eles vieram. O verbo tem que estar concordando. Se eu tirar o S aqui, ó, vai deixar de ser plural, vai virar o quê? Singular. Ele. Então, ele veio. Ok? Pouco veio. Ok? Para o passeio. Tem que fazer a concordância, tá bom? Tem que ficar ligado nisso. O pronome indefinido ele se refere à terceira pessoa, logo o verbo vai concordar com a terceira pessoa. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até a próxima. Fala, galera! Agora nós vamos falar sobre os pronomes relativos.
esses caras são muito importantes pra gente, tá? Porque a gente vai usar ele muito na sintaxe. Bote já na sua mente, já vai gravando aí que o pronome relativo ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Só grave isso, que é muito importante para você. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Acabou, fechou, ok? Qual a função dele? A função dele é substituir o substantivo ao qual ele se refere, ok? Substituir. Para não ficar havendo repetições, eu coloco um pronome relativo se referindo a esse substantivo e eu consigo substituir ele na oração, tá? Na oração que o pronome relativo introduz, tá bom? São exemplos deles. Que, qual, quem, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, quando, tá? E aí tem as variações. Que não tem plural, tá? É invariável. Mas tem quais, aqui também é invariável. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde é invariável, quantos, também é variável. Quanto, quantos, pode ir para o plural, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O trabalho o qual eu fiz refere-se à corrupção. Por que eu coloquei outro pronome relativo aqui? Para mostrar para você que você consegue descobrir que é um pronome relativo substituindo por outro pronome relativo. Este cara aqui, o que? É o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, ok? Mas tem esses aqui também que a gente consegue substituir. O qual, a qual, os quais, fazendo a devida concordância. Então, o trabalho que? Este que está substituindo o que? Trabalho. Porque se você perceber, nós temos duas orações aqui, ó. Fiz e refere-se. Para não ficar vendo repetição do substantivo trabalho, eu introduzo uma oração com um pronome relativo e esse cara ele já está fazendo a substituição do termo o qual ele está se referindo na oração que ele introduz, ok? Então aqui, ó, eu fiz o trabalho. Mas para não repetir, porque já foi citado ali, o trabalho que eu fiz, ok? Esse cara está substituindo esse cara aqui, tá bom? Outra coisa muito importante é o que e o quem, a utilidade. Porque ele tanto pode ser para pessoa quanto para coisa, ok? Já o quem, ele é somente para pessoa, tá? Somente para a pessoa. Neste caso aqui, por exemplo, eu não poderia usar quem, porque o trabalho não é pessoa, é coisa. Então, eu não conseguiria substituir. O quem é só para pessoa, tá bom? Vamos lá, outro exemplo aqui, ó. Regressando de São Paulo, visitei o sítio qual me deixou encantado. Aqui eu estou usando, né, o outro pronome relativo, o qual. Aqui, ó, o qual. O sítio o qual. Esse o qual está se referindo a quem? Ao sítio. Se eu colocasse os sítios, ficaria os quais, fazendo a devida concordância, ok? Visitei os sítios, os quais me deixaram, né? Deixaram encantado, fazendo a devida concordância, tá? No próximo exemplo, é uma coisa muito importante que eu quero mostrar para você e cai bastante em provas. Cai muito em provas isso aqui, ó. Essas são as conclusões sobre as quais pairam minhas dúvidas. Percebe que aqui eu tenho o pronome relativo, né, as quais, e antes dele eu tenho a preposição sobre. Galera, coloca isso na sua mente. Antes do pronome relativo, poderá vir preposição, que nós chamamos de regência. Essa preposição, ela é a regência do verbo, o qual está na oração introduzida pelo pronome relativo. Olha aqui, ó. A regência, essa regência aqui, essa preposição, ela pertence ao verbo o qual está na oração introduzida pelo pronome relativo. Qual o verbo que está na oração introduzida pelo pronome relativo? Pairam. As quais pairam, ok? Então, olha aqui, ó. Pairam, minhas dúvidas pairam sobre as conclusões, ok? Então, por isso que a regência ela vem aqui, ó. Ela vem antes do pronome relativo, tá? Antes do pronome relativo. Então, ó, você tem que olhar para o verbo que está dentro da oração do pronome relativo. Se ele for verbo transitivo direto, não tem regência. Show de bola, não vai vir nenhuma preposição. Mas se ele for verbo transitivo indireto, ele vai ter uma regência. E aí essa regência você vai colocar antes do pronome relativo, ok? Então tome cuidado com isso aí. Porque o que a questão pede?
Ela pede para você verificar se a preposição foi utilizada corretamente, se o pronome relativo foi utilizado corretamente. E aí, ele costuma modificar esta regência aqui, coloca errada, e você não percebe, por quê? Algumas vezes ela terá sentido, mas vai estar errado sintaticamente, porque esta regência, ela é a do verbo, o qual está dentro da oração iniciada pelo pronome relativo, ok? Então toma cuidado, olhe para o verbo, veja qual é a regência dele, qual preposição ele pede. Essa preposição você vai colocar lá antes do pronome relativo, ok? Claro, né, se o pronome relativo estiver substituindo, tá? Estiver substituindo o nome, né, o qual a regência ela virá antes. E perceba aqui, ó, minhas dúvidas pairam sobre as conclusões. E as conclusões, né, é o substantivo, o qual o meu pronome relativo está substituindo, ok? Então também tem que verificar isso daí, tá? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte sobre pronomes relativos. Valeu, galera!